Fala comigo! Estou aqui em mais um episódio do Belcast. Beatriz Fernandes, gerente de marketing na Belfone. E hoje eu recebo a Skills Telecom, representada pelo Carlos, pelo Cláudio e também pelo Lucas. Então hoje vai ser um bate-papo aqui com 3 convidados mega especiais. Falando um pouquinho da Skills, empresa que hoje tem 9 anos no mercado, com muitos temas diferentes aí pra gente pontuar. Carlos, seja muito bem-vindo ao Belcast. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu queria desde o começo participar desse Belcast, sempre ficava enchendo o seu saco. Deixa a gente participar. De uma forma positiva, né? Positiva. Deixa a gente participar um dia, eu queria realmente contar um pouco da nossa empresa aqui, né? Muito obrigado pelo convite, tá? Obrigada a você. Bem-vindo também, Cláudio. É um prazer tê-lo aqui no Belcast. Obrigado, Bia. Eu acredito que hoje a gente vai ter bastante conteúdo aí, vai conseguir compartilhar bastante da nossa experiência e o que a gente consegue construir e agregar aí no nosso mercado. E para somar no time, a gente trouxe também o Lucas, analista de redes na Skills Telecom. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É bom estar aqui com vocês, poder falar um pouco da área aí, das dificuldades do dia a dia e tudo que a gente passa no Com dia certeza, porque afinal de contas vocês passam por bastante coisas, né? Isso. E já passaram também. Muitas. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Primeiro episódio que a gente tem 3 convidados, então, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa jornada. Mas saber ali da trajetória do começo da Skills Telecom. E queria que você contasse um pouquinho pra gente, Carlos. Como que começou o sonho de empreender junto com a Skills Telecom? Durante muito tempo, eu fui professor de telecomunicação, né, no Senai. E eu sempre tinha vontade de ter um negócio próprio. E eu pude me aprimorar muito dentro do Senai na parte de infraestrutura. Participei de vários campeonatos, chamados de World Skills. E isso foi a minha base para me trazer para a Skills. Por isso que daí eu vi o nome Skills Telecom. Que legal! Vem da World Skills, que é a maior competição de tecnologia do mundo. E quando eu comecei a treinar essa modalidade dentro do Senai, o Brasil era o último colocado, né? E aí, em 2015, a gente foi para o Campeonato Mundial e conseguimos medalha de prata. Que legal. Então, o conhecimento e essa jornada de foco, principalmente em infraestrutura, capacitação, treinamentos, vem também um pouquinho dessa bagagem. Isso, o Senai me deu muitas ferramentas, né? Investiu em mim, em cursos e tudo mais. Eu tive a oportunidade de viajar muito e aí trazer experiências novas de outros países e aplicar aqui dentro do Senai. E com isso, fui conhecendo as pessoas e resolvi abrir minha empresa. Fui treinando o pessoal nesses moldes, por isso que a gente tem uma excelência também em tudo que a gente faz. Porque eu trouxe essa base do Senai. Legal. E vocês começaram a atuação de vocês há 9 anos atrás, né? De fato, ali, junto com a Skills. Mas queria saber ali no primeiro momento, né? O momento que você decidiu realmente fazer a inauguração da Skills, focar nessa parte de serviços, homologações, treinamentos e capacitações. Qual que foi esse start? Como que foi? Teve um convite de algumas empresas, se o pessoal ficava pedindo orçamento para mim, aí eu resolvi criar coragem, como eu não tenho filhos, né? Quando você tem uma família, você fica meio com medo, quando você é CLT, de você ir lá e empreender. E eu não tinha filhos, eu sou casado, mas não tinha filhos nessa época. Aliás, não tenho filhos, os meus filhos que eu tenho são 2 cachorrinhos, né? E aí, que também é filho, um filho também. Então, aí eu tive coragem de ir empreender, porque você fica com medo, fica com receio, essa dificuldade. E aí, quando eu conheci o Lucas, também era meu aluno no Senai, e ele veio fazer parte da equipe, ele está desde o começo. Ano passado ele virou sócio da empresa também, ele e o Cláudio. E foi isso. O começo foi assim, foi uma decisão de querer ajudar as pessoas, de querer mostrar para o mundo todo o que a gente tinha dentro do Senai. Porque no Senai você fica preso à sala de aula. Você tem ali os seus alunos que vão empreender um dia, você ensina para o pessoal as coisas, mas fica preso ali. Eu queria muito aplicar o que eu conheci, o que eu aprendi no Senai, no mercado. E aí eu resolvi abrir a empresa e estamos aí até hoje. E deu certo. Tem dado certo, né? Ao longo desses 9 anos. E foram muitas trajetórias vividas, Sim. né? Mas falando hoje do modelo de trabalho de vocês, né? E aí eu volto essa pergunta para o Lucas. Hoje a Skills Telecom, ela tem um ramo de atuação muito amplo.
Tem um ramo onde vocês fazem a parte de informática, sistemas, homologações, a parte de vendas junto com os clientes também, de soluções. Então, é muito amplo, né? Falando aí das suas habilidades como analista de rede. Hoje, o que você vê de diferente em relação ao mercado hoje, que antes era um pouco mais fácil, Lucas? No passado a gente via, assim, muita questão, tipo, de conhecimento, né? Até mesmo no técnico, existe ainda hoje, mas hoje você vê que a gente tem as empresas estão abrindo mais plataformas de estudos, tipo, tanto para a área de redes, CFTV. Hoje é mais fácil você encontrar um conteúdo quando se trata de um determinado assunto, CFTV, redes, até mesmo numa questão de consultoria, né? Algo do tipo. Eu concordo que esse investimento em treinamento, esse olhar diferenciado, ele tem sido visto por algumas empresas, que é o caso da Belfone também, né? Sim. Afinal de contas, a gente tem o belfonelearning.com.br, plataforma essa que a gente tem curso online disponível, a gente tem toda a nossa grade ali de calendário, de treinamentos, de datas e locais. E a Skills também vem numa grande parceria com a gente nessa trajetória, né? Então, Cláudio, você corrobora dessa opinião do Lucas Com também? certeza. Primeiro, né, eu quero agradecer a oportunidade da Skills ter sido escolhida para fazer parte dessa parceria. Hoje, a Skills está como instrutora da plataforma Belfone Learning, então a gente Pode-se dizer que sim. né, a gente vem escrevendo aí algumas trilhas que está contribuindo para o crescimento desse técnico, como o Lucas comentou, que o mercado está buscando hoje com cada vez mais assiduidade, vamos dizer assim, está faltando técnico no mercado e está faltando capacitação nos gaps da grande indústria. Então, as grandes indústrias elas estão focando em capacitar sobre os seus produtos, as suas soluções, mas esquecem de algumas lacunas do conhecimento, do básico, por exemplo, em redes IP. Perfeito. Né? Então, muito se fala hoje em dia sobre alimentação PoE, por exemplo. Mas nenhum dos grandes fabricantes ou dos treinamentos convencionais explica detalhadamente o que é alimentação PoE, como ela funciona, como fazer o dimensionamento. Né, como fazer o dimensionamento da infraestrutura de uma rede, da construção de uma rede para se adequar a esse tipo de solução. Então, hoje, né, foi uma sacada muito boa do Belfone Learning em cobrir essas lacunas. É importante que os fabricantes capacitem sobre os seus produtos, as suas soluções, e a gente está ali aos poucos criando conteúdo para contribuir como um todo, né? Com certeza. Vocês vendo um aumento, como eu vi no Senai, posso falar do Senai, o Senai tinha o curso de redes, 2 anos lá, o curso técnico de redes, né? Que aprofundava os conhecimentos de infraestrutura, de redes, configuração. E hoje a gente vê em outro momento, né? Em relação à capacitação. Não tem mais esse curso. Ele acabou com esse curso porque acabou a procura. Exato. As pessoas não querem mais ir até o local, estudar e tudo mais. Bom ponto. Né, de buscar. Antes tinha o CREA, né? O aluno que fazia o curso técnico tinha direito ao CREA. E desde 2018, se não me engano, não sei qual foi o ano, retiraram o CREA do curso técnico. E aí, então, a procura caiu muito, né? E aí o Senai não tem mais esse curso de redes assim, como era antigamente. E é importante a gente frisar isso, vou até mandar um recado aqui para essa câmera do meio. Você, profissional da área, que deseja ingressar no mundo de segurança, de redes, de informática, enfim, vem para o Belfone Learning, que tem muito conteúdo bom, produzido pela Skills Telecom também, onde a gente consegue levar essa capacitação de uma forma muito fluida e facilitada para você acessar de onde estiver. Então, o Belfone Learning, essa é a nossa missão, né? É levar essa capacitação, às vezes são profissionais que não são do ramo e desejam aí entrar também, né? Mas aqueles profissionais que desejam atualizar, porque afinal de contas, o que a gente mais tem é a atualização no ramo que estamos. Sim. Exato. Então, hoje a gente pega aí o momento em que o mercado está em relação a equipamentos. O mercado está desenvolvendo, então ele está migrando do analógico
né? A demanda da tecnologia IP vem superando o analógico, mas o profissional que iniciou na indústria pelo analógico, alguns não estão... Ainda resistem, né? Resistem. E isso é um problema que a gente encontra hoje em dia em muitos dos serviços que a gente faz. A gente costuma fazer retrofit de condomínios, de instalações mais antigas, e a gente vê que essa resistência a se adequar a novas tecnologias acaba criando ou prejudicando uma instalação, né? Então, você até tem um equipamento, um parque instalado que poderia estar entregando uma boa qualidade, mas uma instalação errada, fora de norma, acaba denegrindo a qualidade do que foi instalado. Né? Então, a gente vê que hoje, às vezes, um treinamento simples, objetivo e direto, como a gente está fazendo, ele é muito importante. Como você disse, para quem está começando e quem quer se atualizar. Né? Então, às vezes, hoje a gente está partindo para solução IP, para câmeras, controle de acesso, alarmes, enfim. E aquele técnico que não se atualizar sobre redes IP, funcionalidades, enfim, ele vai acabar ficando para trás. Ou ele vai fazer uma instalação mal feita, ou ele vai depender de alguém para concluir o seu projeto. Né? E o mesmo vale para os outros conteúdos que a gente já escreveu, já lançou e também está lançando. Né? Como eu disse aqui, a gente está tentando preencher lacunas para agregar o conhecimento desse profissional. Do nosso mercado, que afinal tem muitas lacunas, né? Exato. E focando um pouquinho ali na trajetória da Skills ainda, Carlos, o Cláudio comentou um ponto que eu concordo muito, né? Que é esse momento de percepção do mercado e esse momento onde a gente percebe que precisa movimentar algumas coisas, alguns pontos para realmente expandir. A Skills, ela foi fundada 9 anos atrás, né? Em que momento você percebeu que o portfólio, ele precisava ser um portfólio amplo? Precisava ser um foco de atuação em muitas frentes como a Skills atua hoje? A gente foi na base do impulso, na verdade, porque foi surgindo os orçamentos e a necessidade do mercado era essa no momento. Uma época foi muito treinamento. Teve anos que a gente fez 20 turmas da Claro, da Precisa. Treinamentos contínuos ali para os técnicos. Teve ano que a gente fez muito mais homologação na Anatel, que a gente também trabalha com suporte para empresas que querem importar produto e não tem a Anatel. Então, a gente faz toda a parte de laboratório, de testes, de pré-testes e depois ajuda esse cliente a adquirir a Anatel. E teve anos que foi mais instalação, obra, como está sendo esse ano. Está tendo muito pedido de orçamento, a gente está participando de algumas licitações, né? E aí também com Intelbras, com tudo que vocês têm hoje na Belfone. Isso é legal porque realmente são tendências de mercado, né? Então, eu tenho falado com inúmeros profissionais que são do mesmo segmento, né? Que é Skills, mas sempre me pego pensando, né? Poxa, como o nosso mercado é um mercado amplo, né? E hoje faltam esses bons profissionais e faltam também empresas que têm esse foco 360 em soluções, né? A gente tem falado muito sobre projetos, falado muito também sobre a capacitação, o foco nas verticais. Então, a visão que vocês possuem do negócio é uma visão diferenciada. Então, se hoje em dia o foco de vocês, né, na Skills é esse contemplar de soluções e projetos para empresas, para instalações, significa que realmente essa tese de o mercado é muito grande, ela está certa, né? Sim, sim. E hoje, até complementando, Bia, você falou sobre o portfólio, né, e os focos da Skills. Na verdade, ela é uma somatória, o portfólio da Skills hoje é uma somatória de perfil, de skills, né? De habilidades que foi sendo desenvolvido. Então, a gente tem o Carlos ali, que foi instrutor do Senai durante muitos anos, adquiriu muita base técnica sobre normas, sobre a funcionalidade de basicamente tudo nesse nosso segmento, e trouxe isso para o mercado, iniciando ali com serviços, inicialmente para poucas empresas, poucos clientes, e isso foi agregando em outras demandas. Sim, né? Porque afinal de contas a oportunidade ela vai surgindo, né? Exato. Que foi o caso da Skills desde o começo, né? Então foram oportunidades, foi o mercado, foi o momento também vivido que impacta, querendo ou não, né? Vocês passaram também pela fase ali de uma pandemia, de um momento muito delicado
mercado onde vocês realmente se moldaram. Então, eu concordo com esse ponto, Cláudio. Exato. E hoje, quando a gente, por exemplo, vai para uma obra, vai para campo, com a equipe de campo, a gente traz toda a bagagem do conhecimento teórico, dos treinamentos de grandes operadoras de telefonia, da parte de homologação, a importância de você fazer uma instalação correta. Às vezes a gente, em treinamento, muita gente fala, o papel aceita tudo. No campo é diferente. A gente já traz para a sala de aula também uma outra visão. A gente sabe qual é a dor que o instalador tem quando ele está instalando. Então aquilo, não, você tem que fazer de acordo com a norma, o cabo tem o raio de curvatura ideal, tal. A gente consegue hoje na sala de aula explicar o porquê. A gente consegue demonstrar, né, Lucas? É meio que se vê hoje no mercado, né? Encontra muito profissional aí, só que eles têm mais a prática e não têm, às vezes, noção de normativa. Como a gente já trabalha com essa parte de Anatel, a gente meio que tenta estender isso daí para os nossos técnicos, para eles entenderem que, tipo, não é somente clipar um cabo, tem uma maneira correta, o lançamento de um cabo ali em uma infraestrutura. Tem um modo correto de acoplar o cabo, de deixar organizado, até mesmo para uma possível certificação ali do cabo. Qualquer detalhe pode impactar e acabar não certificando o cabo. Isso é importante porque, afinal de contas, muitos profissionais técnicos, né, do setor que a gente está, de segurança eletrônica, de informática, enfim, de infra também, são profissionais capacitados por outros profissionais, Exato. né? Então, vai se passando alguns meios que não necessariamente são os meios mais adequados, né? Então, vocês têm um forte poder sobre essa formação de profissionais aí, sem essa base, né? Eu diria que uma base ali um pouquinho manchada em relação ao que já foi vivido, não de uma forma negativa, mas de jeitinhos que eram ali aplicados. A gente sabe que realmente em campo a coisa é diferente. Quando o cliente está em cima, quando às vezes a gente encontra uma limitação técnica, uma dificuldade, mas a gente tem que estar sempre buscando fazer a instalação, né, Carlos, de acordo com a norma e primeiro, né, com as instruções do fabricante para garantir o correto funcionamento. E que usa a teoria e a prática ali, né? Os dois O que mais a gente encontra... Eu ia perguntar isso agora. Tá bom. O que vocês encontram aí no cenário de instalação, Carlos? Olha, eu acho que na minha vida inteira só tem uma obra que eu fui e estava tudo certo, bem feito. A maioria tá feito um jeitinho. Tipo, cada empresa que vai instalar alguma coisa em condomínio... Não tem uma padronização. Não tem. O cabo tá voando em cima do teto, está sem infraestrutura... Uma rede começa com cabo 5E, depois termina com C, depois volta para o 5E, depois volta para o CI. Então, é tudo misturado. O pessoal não tem esse conhecimento e faz de qualquer jeito. E depois o condomínio que toma as dores disso, porque para de funcionar, ninguém sabe qual cabo vai para onde. Ou então, né, uma nova empresa que está chegando, verifica ali essa instalação de uma forma errônea e aí a culpa pode até cair para essa empresa que está chegando, né? Aconteceu com você, Lucas? Já pegamos, direto acontece. Pegamos já vários casos que a gente vai colocar a mão ali e depois no final o cliente acha que a gente que fez da maneira errada. Danificou alguma por isso que coisa. Normalmente quando a gente já chega na obra a gente já faz um antes, vídeo, né? Um vídeo do antes e depois o pós mostrando todos os detalhes. É importante, claro. Muita gente não entende a importância da identificação do que está sendo realizado. E o rastreamento. Então, você fazer uma documentação, um as-built do que foi entregue, né? Onde você tem todas as conexões realizadas, todos os equipamentos. Hoje, todas as obras que a gente realiza, é feito um relatório de entrega com toda essa documentação. Justamente para que, se um dia uma outra empresa assumir aquele serviço, já está tudo documentado, ela tem condições de tocar adiante aquele projeto. Sim. Falando do mercado, Carlos, a gente está num momento hoje diferente do que foi vivido aí alguns anos atrás, né? Hoje, sobre as soluções que as empresas procuram a Skills para solucionar, qual que é o top 1 problemas nas empresas, nas residências? Cada ano muda. Teve ano que foi a VPN, na época da pandemia. Todo mundo queria VPN, queria instalar VPN, porque o pessoal queria fazer o home office. Esse ano, eu acho que é um ano de eleição, está tendo muita obra, muita licitação, todo mundo tem que... obra pública, né? Isso.
Então, a USP e outros órgãos estão É. procurando fazer muita coisa na parte de obra, porque tem que investir. Querem E investir e qual é mostrar. a solução que realmente pedem para skills para solucionar? Geralmente, backbone de fibra, que é a interligação entre prédios, entre andares, né? Com a parte de certificação, né? Também a gente é forte nessa parte de certificação. É. Tanto de OTDR, que é a parte de fibra, quanto com o Fluke, que é a parte de De redes metálicas. Esse é um viés que a gente vem forçando, não, né? Um termo muito pesado, mas que a gente vem trabalhando bastante. A importância da rede certificada, tanto rede ótica quanto rede metálica. Né? Então, vai de encontro com um pouco do que a gente falou até agora. Então, a importância de você ter uma capacitação. Às vezes é muito simples, não, é só lançar um cabo. Não, o resultado final dessa obra pode ser impactado pelo lançamento errado de um cabo, por exemplo. Perfeito. Uma Crimpagem, como o Lucas comentou, uma crimpagem mal feita. Né? Então, e qual é a importância disso no final? É o desempenho da rede que está sendo entregue. A correta funcionalidade dela e o desempenho, seja óptico ou metálico. Então, esse é um serviço que o mercado sempre requisitou, as grandes obras, os projetos de mais alto nível, vamos dizer assim, mas a gente vem trabalhando e demonstrando a importância disso em obras menores também. Isso é legal, né? E assim, falando desse foco também de níveis de obras, falando dos níveis de soluções apresentados, qual que é o momento também que vocês identificam, Cláudio, que realmente é o momento onde, poxa, o cliente está me pedindo isso, mas se eu entregar só isso, não vai dar certo, né? Como vocês conseguem identificar e repassar para o cliente essa necessidade? A gente, né, ao longo aí dessa trajetória, a gente acaba tendo que estudar muito sobre soluções. Então, às vezes, a demanda do cliente é algo muito simples, algo muito pontual. Então, a gente a gente entende essa demanda e começa a ofertar tudo para que o cliente possa extrair o melhor de tudo aquilo que está sendo instalado. Às vezes ele quer ele tem uma demanda só, algo pontual, mas para para ser entregue essa demanda, vai ser construído uma infra superior com uma estrutura lógica de alto nível, vamos dizer assim, e aí a gente vai apresentando tudo que pode ser aproveitado do que vai ser construído. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Não, eu entendi, né? claro. Uma topologia, né? Então, às Alguma coisa vezes, do né, tipo, Exato. Então, um case, né, Carlos, muito recente que a gente fez foi um condomínio onde a principal dor dele era fazer ali um retrofit por conta da qualidade da imagem. Então, a gente começou a entender um pouco mais sobre a demanda dele. Então, poxa, já vamos partir para câmeras de alta resolução, Perfeito. câmeras IP e gravadores de última geração. Então, peraí, e a inteligência artificial? Né, Carlos? Se quiser até comentar um pouco de tudo que foi entregue nesse cenário. O bom, assim, só para comentar um gancho que você fez, a certificação ela é importante para garantir que aquele que foi instalado está sendo entregue. O que foi comprado está sendo entregue. Então, um diferencial que a gente tem hoje é começar a aplicar a certificação até no pequeno cliente. Ah, legal. Porque, E isso é um grande diferencial, né? Porque o cliente está contratando... eu contratei 12 cabos, 12 conexões Cat6. Só que o cara lançou o cabo amarrado com a abraçadeira, ele lançou o cabo no forro. Junto com a elétrica. Não fez uma infraestrutura adequada. Se você for certificar isso, não certifica, não passa. Então, ou seja, aquele ponto ele vai funcionar, aquele ponto de rede, mas vai funcionar na qualidade péssima, né? Vai ficar caindo a rede, a internet, vai perder um pacote, uma câmera que está gravando, não vai gravar uma cena importante. Então, o primeiro ponto, quando vocês chegam num projeto, é realmente fazer esse dimensionamento da certificação. Isso, a gente planeja fazer a infra para poder instalar tudo certinho e depois certificar esse ponto para garantir para o cliente que está sendo entregue aquilo ali. Isso é um diferencial. Claro que isso tem um custo. A gente acaba ficando mais caro que uma empresa que não faz certificação e que não faz uma infra. Mas a gente passa para o cliente, explica isso para ele, faz ele entender a importância e a durabilidade desse investimento. Porque não adianta você montar uma rede que daqui a um ano parou de funcionar e quem for dar manutenção não vai conseguir dar, porque não está nada identificado e tudo mais. Exato. Né? Então, esse é um ponto importante. Falando sobre o que você falou de inteligência artificial e tudo mais, a gente está já começando a trabalhar com isso também. Um condomínio solicitou para a gente que ele queria
que o setor da piscina fosse só pode ser utilizado por moradores. Então, se entrar alguém que não for morador, ele quer saber quem fez isso. Então, você consegue fazer um ponto, mapeamento, Um e analítico, né? ele analisa quem está naquele setor, que não pode dar, e aí já avisa o pessoal da portaria. Então, isso através de soluções inteligentes. Isso. Com gravadores inteligentes, câmeras inteligentes. Forte, Softwares também. Isso. Legal. E assim, os cenários e aplicações são inúmeros, né? São vários. Mas a gente passa por um momento muito legal também, que é esse foco em muitas habilidades. Vamos falar aí brevemente, cada um de vocês, qual que é a habilidade da Skills que vocês mais gostam de atuar, né? Quando chega ali, por exemplo, um projeto, uma cotação, uma demanda também, o que te traz esse brilho no olhar, Carlos? Olha, eu gosto muito de resolver o problema do cliente. O cliente está com um problema, a gente vai lá e aplica algum conhecimento que a gente já sabe que vai dar certo. E acho que isso é legal, nosso diferencial de a gente não dizer não. Tem gente que pega um problema e fala, não faço isso, não resolve, a gente resolve. Então, é uma fibra rompida que tem que fazer uma emenda, a gente vai lá e faz. É um backbone diferente, a gente faz. É uma rede de alto desempenho, a gente faz. Então, você gosta de desafios? Gosto. Bom por desafios, eu gosto de desafios. E para você, Cláudio? Olha, hoje eu tô usufruindo bastante aqui do meu skill de capacitador, né? Na parte de treinamentos e tudo mais. Mas isso tem me ajudado bastante. Aliás, com excelência, parabéns. Muito obrigado. Né? Mas isso tem ajudado bastante a contribuir com o resto do time. Porque estudando e buscando soluções, buscando conhecimento para entregar os treinamentos, também contribui com os serviços, né? Os demais serviços que a gente está entregando. Então, leitura de documentos, manuais, normas, né? Acaba direcionando o nosso time também, né? Concordo com você. Para fazer o correto e entregar as soluções que o Carlos traz de desafio para a equipe. Joga na mão deles, assim, ó. Precisa fazer isso, se vira. Exato. Então, e aí o Cláudio que corre para ler ali as normas, os manuais. A nossa divisão agora está assim. O Lucas também é responsável pela entrega aí de 90% dessas demandas, né? Então, juntos aqui a gente vai buscando esse conhecimento aí. E você, Lucas, focando na habilidade que você mais gosta aí de atuar junto com a Skills? Hoje eu atuo mais na parte lógica aí de ativos, né? Então, assim, a parte que eu mais gosto seria essa parte de configuração, poder ali ajudar o cliente num falha, uma regra de segurança ali dentro do local onde foi feita a instalação de passivos, né? E poder ajudar essa reestruturação e a parte agora de inteligência também, de analítico. Como a gente faz bastante instalação de CFTV, aí hoje a gente está começando a entrar mais nesse foco de analítico, poder fazer regras para, o cliente, alertar o cliente sobre um possível evento que não deveria ter acontecido lá no local. Legal também, porque afinal de contas vocês falam de 3 aí pontos muito importantes, né? Que é realmente esse repasse da necessidade do cliente, junto com a demonstração da aplicação da solução que ele está pedindo. O desafio inicial de trazer ali, levantar o que o cliente precisa, qual que é a necessidade dele, mas principalmente a capacitação também. Então, são 3 pontos que eu admiro muito na Skills, então parabéns pela trajetória de vocês. É muito legal e dá muito orgulho realmente ser parceiros de vocês ao longo desses anos, né? O relacionamento, né, a parceria que a gente tem, não é focado somente em treinamentos, é focado em muitas frentes, mas dá um baita orgulho estar com vocês aí frente a todos esses pontos comentados. Obrigado. Falando sobre a integração também, né? Então, vocês falando sobre as habilidades, falamos sobre bastante treinamentos também, mas falando sobre a parte ali de dimensionamento de um projeto, dimensionamento das soluções, né? Carlos, o que você considera ideal as empresas de hoje em dia, focando no mercado atual, visionarem para os próximos passos, visando aí um futuro e uma segurança com mais qualidade? Olha, eu acho que a principal dificuldade que as empresas enfrentam, vendo a minha parte, é ir fazer o orçamento. Parece besteira, mas é algo importante. Primeiro que as empresas elas têm dificuldade de ir até o local fazer o orçamento, porque leva tempo. E a gente desenvolveu várias técnicas
para fazer isso de uma maneira mais rápida. Inclusive, eu quero até implantar um curso, alguma coisa assim com vocês, para dar dicas de como fazer um orçamento mais rápido. Um exemplo que a gente usa uma calculadora para calcular a quantidade de cabos de uma forma muito rápida, de quantas caixas de cabo precisa para um projeto. A gente quer ver se tem como até colocar isso dentro do site da Belfone, que vai ajudar o pessoal. Isso é legal, né? Porque, afinal de contas, você traz um foco de visão de mercado, não necessariamente focando ali no cliente que receberá a instalação, mas sim dos profissionais do ramo, né? Isso, porque imagina que o cara, a maior dificuldade dele é calcular quanto de cabo vai numa obra. Ele demora muito tempo, ou calcula errado, depois tem que pedir para o cara, o dono da obra, comprar mais cabo, e aí não era aquele custo, era outro custo. Ou comprou... Aí negocia com a Belfone para a Belfone manter o preço ali Isso, de já não é meses mesmo preço, atrás. isso. Então, você tendo como fazer isso rápido, você consegue fazer um orçamento rápido. E quem faz orçamento rápido, geralmente é o cara que ganha o projeto. Então, eu tenho focado em melhorar essa parte de orçamentos mais rápidos, né? E acho que é uma dificuldade grande das pessoas que estão começando, ou que já tem até um tempo de casa mesmo. Sim, né? sim. E contribuindo um pouco do que o Carlos comentou, né? Além da parte de dimensionamento de materiais em si, você indo no local, fazendo um orçamento, entendendo, filtrando muito bem a demanda do cliente, esse é um trabalho que o Carlos faz muito bem, apresentar para ele tudo que ele vai se beneficiar daquele serviço. Não só, eu tenho uma demanda para instalar tantas câmeras, tantos pontos de rede, esse sistema com essas funcionalidades. Cara, você já vai fazer tudo isso. Olha só o que vai te abrir de oportunidade para você agregar nessa sua demanda. Às vezes o investimento para complementar e crescer essa sua solução, né, vamos dizer assim, não é tão grande. Então, por que já não aproveitamos que vamos fazer isso e fazemos? Nem que essas melhorias ou pontos adicionais sejam para uma próxima fase. Né? E eu acho que outro ponto importante, falando de redes, né, das instalações, seguindo um pouco do que o Carlos comentou, a gente está hoje no momento construindo redes à prova do futuro. Integração, um híbrido, né, de redes óticas com redes metálicas. O profissional hoje de instalação, ele tem que fazer uma instalação de boa qualidade para vender soluções de valor agregado no futuro. Né? Então, hoje, uma rede bem lançada, ela vai receber a tecnologia IP, ela vai receber a próxima geração, as próximas tecnologias de redes Wi-Fi, câmeras de alta definição. Isso é um ponto muito legal, porque, afinal de contas, infraestrutura é a base de tudo, né? É a base. E muito instalador, às vezes com receio de apresentar um valor mais alto ou de, não, se eu apresentar essa solução, eu já sei que eu vou ficar de fora do pleito, né? Uhum. Então, muito instalador, o cliente final busca uma solução de alta demanda de redes, né? Então, voltando aqui na redes IP, access points de alta capacidade, mas ainda está ofertando rede física categoria 5E. Né? Então, ou seja, ele coloca uns ativos robustos e cabeamento ali mais legado, né? Quantos cases de retrofit ou assumir redes legadas que a gente já pegou, aonde a gente pegou justamente isso, né? Recentemente a gente tem um dos nossos clientes que está rodando lá, acho que 12 access points, né, no mesmo ambiente, e por determinados momentos esses equipamentos todos desligavam. Então a gente começou a fazer ali a investigação. Era um problema de alimentação PoE. Porque coisa muito básica. Muito básica. E quem vendeu aquele sistema, ele se preocupou em entregar as fontes, os injetores PoE mais baratos e não os adequados para aquela solução. Eu estou trazendo um case muito simples aqui, mas isso é um reflexo disso, né? Então, às vezes, para você ganhar esse cliente, precisa conversar mais, explicar mais. A gente sabe que tem aqueles tomadores de decisão que só querem ver o valor final do projeto e aprovar. Mas, na maioria das vezes, quando você começa a apresentar a solução e não um simples orçamento, esse cliente começa a te ouvir. Isso é um ponto muito bacana. E hoje a gente tem muita tecnologia, tem muito sistema, muito a ofertar, né? Então, cada dia os fabricantes trazem uma inovação, inteligência artificial,
né? Lançamentos tem se também. inovado muito rápido a tecnologia, né? Se parar para ver, todo dia tem um lançamento novo. E aí é onde entra a parte que todo dia também nós tem que estar estudando mais, se atualizando, entendendo o que foi atualizado nos próximos dispositivos, para ver se vale a pena colocar no próximo projeto ou se mantém no anterior. O Lucas estava falando há pouco aqui, né, de sistemas de integração e tudo mais. É que ele está um pouco tímido, mas recentemente participou de um projeto de leitura de vagões de trem dentro do porto. Então, isso são soluções que foram sendo surgindo. Né? Poxa, quem imaginou alguns anos atrás que isso estaria sendo feito automaticamente, né, por câmeras de alta qualidade, enfim, e muito sistema integrado. Então, por trás de tudo isso, voltando aqui, tem uma rede, uma infraestrutura muito bem desenhada, muito bem instalada para que tudo isso funcione. Ô, Cláudio, e você acredita que esse integrador que realmente tem essa solução completa, tem esse foco diferenciado em relação a observar esse projeto como um todo, ele sai na frente em relação à concorrência? Sem dúvida, né? Como eu comentei, né, ele... Num primeiro momento, ele pode ter o receio de estar apresentando a solução mais cara, né? Mas só que ele tem que vender aquilo como valor. O que eu estou trazendo de valor na minha proposta. Perfeito. É isso. E falando sobre valor, né? Um dos valores aí que a gente preza muito é pela capacitação, é pelo conhecimento e por essa atualização que até o Lucas comentou, né? Então, é muito legal de saber que a gente conta com parceiros como vocês, tão profissionais, capacitados, então íntegros em relação a levar realmente uma tecnologia de ponta para o mercado, né? Seja para o mercado de distribuidor, de cliente final, de integradores também, né? Enfim, o nosso mercado ele é um mercado que realmente precisa aí passar por uma repaginação, principalmente no quesito conhecimento, né? Então, trazendo as últimas falas de vocês, né? Visando essas oportunidades. Carlos, o que você vê de oportunidade no mercado e qual que é a mensagem que você deixa final aí para realmente esse profissional da nossa área? É assim, o que eu mais vejo de dificuldade do pessoal é na parte de fibra ótica em geral, né? O pessoal, hoje o integrador que sabe mexer com fibra ótica, sabe montar uma caixa de emenda, um DIO de fibra, ele consegue estender o projeto dele, no caso de um condomínio, a quilômetros, né? E não precisa ficar preso a 100 metros do limite do cabo de rede. Ele pode estender essa rede dele com mais qualidade, numa distância maior. Então, eu acho que hoje o pessoal precisa estudar mais essa parte de fibra ótica, né? E aí você consegue abrir um mundo diferente. Foi o que a gente fez no passado, que a gente saiu na frente de um monte de empresa que está ali no analógico, está usando só o cabo UTP, está usando o cabo... Então, o pessoal que quer crescer hoje tem que aprender a mexer com fibra, a calcular projeto com fibra ótica, porque você vai trazer mais qualidade para a rede do cliente, mais velocidade, e é o momento, é esse. Dica, hein? E para você, Cláudio? Seguindo um pouco do que o Carlos comentou, né? Então, a fibra ótica, sim, ela é muito importante hoje. Não só, eu vejo assim, que não é só para estender em questão de capacidades de distância, mas o que você consegue agregar em cima de uma rede ótica. Né, usufruir mais dos equipamentos de alta capacidade, link aggregation, redundância, né, que hoje é pouco comentado em projetos, por exemplo, de condomínio. Mas existe uma necessidade e isso é valor. Isso é quando você apresenta da forma correta, você apresenta o valor para o teu cliente. Né? E a capacitação, no meu ponto de vista, é fundamental para o momento do nosso mercado, pelo tanto que ele está se desenvolvendo. Né? E voltando aqui, né, é um ponto que eu gosto muito de infraestrutura. Então, estudar as normas, estudar a forma correta de se fazer a instalação, praticar, né? É importante. E entregar, desculpa, e entregar redes preparadas para o futuro.
E legal também que a gente consegue trazer de uma forma prática, né, esses treinamentos e essas capacitações. E é muito difícil trazer esse conteúdo de uma Exato. forma prática e a gente tem conseguido bons resultados em relação aos alunos treinando. Exato. Inclusive, até fazer um gancho aqui, há poucos dias a gente fez um treinamento mão na massa de cabeamento estruturado. Exato. Eu não vi outro distribuidor aplicar um treinamento como esse. No meu ponto de vista, foi muito bem... Foi muito legal esse Foi muito treinamento. legal. Tem nas nossas redes sociais, aliás, quem quiser assistir, @belfoneoficial. Então, a gente passou um pouquinho desse mão na massa, né, de Exato. cabeamento estruturado. E foi muito importante, né? Muitos dos clientes que estiveram ali presentes saíram realmente com esse sentimento de, puxa, que bacana esse conteúdo que foi implementado. Isso aí. E voltando a palavra aí para o Lucas, né? O Lucas falou um pouquinho sobre inteligência artificial, mas o que você daria de dica aí para sair na frente em relação a esse novo momento do mercado, Lucas? Usufruir, né? Mas essa tecnologia hoje em dia, o pessoal, você vê que está meio preso ainda em somente um sistema básico ali, CFTV. E hoje, um NVR simples, às vezes ele já tem ali uma inteligência básica, que às vezes é mandar um e-mail, HD parou de funcionar, ou então teve um movimento ali em um determinado local. Um dispositivo simples já consegue fazer essa parte de inteligência. Então, tentar se aprofundar mais a esses dispositivos, tanto um Firewall como um NVR, ou então até um switch, como o Cláudio comentou, um link, uma agregação de link, né? Ou uma redundância, que seria uma topologia ali em anel. Até mesmo um failover, interligação de vários provedores ali em um único firewall dentro de um determinado local. Às vezes a gente vê muita utilização de produtos que utiliza-se o mínimo do que ele pode agregar, né? Do que ele pode entregar. Exatamente. São amplos caminhos e o pessoal está usando sempre aquele mesmo caminho, não inova, né? Que legal. Bem pontuado. Então, gente, gostaria de agradecer por esse episódio Obrigado. especial. Fico feliz em compartilhar com vocês temas tão atuais mesmo. E também obrigada por vocês trazerem algumas dicas do mercado, porque afinal de contas tem mercado para todo mundo, tem soluções a serem integradas para muitos clientes. Então eu acredito muito nisso. Então, Carlos, Cláudio, Lucas, muito obrigada por esse episódio junto com a Skills Telecom do Belcast. Obrigado, Bia. E você que ainda não nos segue, por favor, nos siga aqui, ativa o sininho para subir as nossas notificações, os nossos episódios que vão ao ar toda quinta-feira. E comente aqui se gostou, se não gostou. Siga aí a gente também nas outras redes sociais, @belfoneoficial. Sigam também a Skills Telecom, que afinal de contas está bombando nas redes, né, É isso aí. Carlos? @skillstelecom_oficial. É isso aí. E hashtag vem Vem pra pra Belfone. Belfone. Obrigada. Valeu, Bia. Arrasaram.